E aí a gente já puxa a resenha do roubo, do brinco ou não? Ah, é bom, né? Enquanto o cara tava divertindo com a família, tinha alguém trabalhando, né? Tinha que ter equilíbrio. Que tem equilíbrio. Bom demais. Então vamos começar falando que hoje é um E feriadão. dois tipos de equilíbrio, Hoje- né? Primeiro em Hoje é um equilíbrio e feriadão tal. nacional, 2 de novembro, É. e nós quatro aqui deixamos a família e estamos aqui Isso trabalhando. aí. Trabalhando, né? Já começa assim. Já tá gravando. Você tá dentro. Lente Diet. Colocou a lente Diet? Ele vai botar essa. Ele vai Lente Diet. Lente diet? Ah, lente diet. É. Dá uma Não é enxugada. Lady Diet. Lente Diet. Você tá ligado que ele vai botar essas resenhas tudo aqui na gravação. Põe Vai nada. Põe nada. Não, ele é bonzinho. Conheço. A lente vai ser diet até o almoço. Depois do almoço do estrogonofe vai voltar ao normal. Então nós vamos falar sobre trabalho e família hoje. Trabalho e família. Essa é a conversa, essa é a É. prosa, Sérgio? Eu acho que esse é um bom caminho, né? Porque se nós queremos ter uma liderança que tem valor, ela precisa durar. E para durar só tem um jeito. O cara tem que ter pontos de apoio, né? Áreas de ocupação mental, e a família talvez seja a grande área, né? O meio ambiente, né? Para quem não tem uma família, os amigos, né? Estão sendo família porque nós somos casados, mas Sim. não necessariamente todo mundo precisa ser casado. Mas eu acho que ter um ponto de apoio, um lugar para você chegar e discutir, seja ele em qual forma, é fundamental para você durar. Durar no trabalho, na vida profissional. Acho que é fundamental. Na própria vida. Viver mais. Melhor. Vamos lá. Então, esse podcast de hoje é dedicado às famílias. As Às famílias. famílias. E a nós também. As nossas e de todos que estão nos ouvindo. Muito bem. Tá com tudo aí, ô Ricardo? Sua carteira tá aí? Tá. Também? Sua carteira tá aí? A minha tá. Conferiu? Conferiu? Confio, a hora que eu desci do carro, estava tudo dentro da minha Conferiu? mochila. Tudo certinho. Né, porque assim, eu queria avisar pra vocês, tô até nervoso, O que foi? porque os últimos episódios não estão comigo. Não? Não, Sua carteira não tá aí. não, nem o HD. Nem a bolsa. Levaram? Levaram. Fui roubado, meu amigo. Nós fomos roubados, o Pó de Será que foi roubado. É, galera. Pô, mas será que já está tão desejado assim, que já estão roubando para ir para o paralelo? Mas será, Sérgio, que eles vão querer o material para algum outro fim? Cara, eu acho até que sim, mas esse é o tipo do material que ele só tem sentido se aplicado na prática. Então talvez o cara que roubou não entendesse que isso daí são experiências, nós contamos experiências que precisam ser vividas. Então o grande valor de tudo que está lá é como a gente aplica e Exato. como a gente vivencia, que é o assunto de hoje. Como é que a gente interage com as nossas famílias, com a nossa vida. Eu acho assim, é triste, mas isso aí vai nos dar uma força para fazer algo melhor ainda hoje aqui, sabendo. Vai sim. Não, e é interessante que a gente colocar esse assunto na mesa de família, né? Trabalho e família. E aí, contando um pouquinho do acontecimento, vamos fazer uma resenha breve aqui para vocês entenderem o que aconteceu. Eu estava em Florianópolis, parei o carro, 1 hora que nós fomos na praia, nós estávamos voltando, e eu estava sentindo Curitiba, e estacionamos, que a minha esposa falou assim, vamos levar os meninos na praia um pouquinho e tal. E como eu estava voltando de um trabalho no Rio Grande do Sul, eu falei, vamos voltar curtindo mesmo. Paramos 1 horinha, quando voltei o carro estava aberto e tinham levado computador, telefone, enfim. E aí lá se foi O nosso HD. o nosso HD. Eu não sei porque eu viajei com esse HD, porque ele era um backup, mas eu levei o backup. Faz parte, né? Pro incêndio. Vocês não acreditam que nós estamos sabendo disso agora. Nós já sabíamos antes. Tá? Estamos falando isso aqui só para vocês Só para montar a história. montar a historinha. E graças a Deus os áudios não se perderam. Não se perderam. Então nós teremos, da primeira temporada ainda, os áudios, são 3 episódios, né, que ficaram de fora. 3 episódios. 3 episódios, vocês vão conferir em áudio. Então, vai no Spotify e depois, também aqui no próprio YouTube, nós vamos fazer um pequeno resumo do que vai acontecer em vídeo, que nós já vamos fazer hoje aqui de cada episódio. Vocês vão poder ouvir também pelo YouTube. De qualquer forma, o que interessa é a informação chegar, né? E aí, falando de família, equilíbrio e trabalho, foi uma experiência muito interessante, essa do furto, né? Quando nós voltamos, minha esposa abriu o carro e notou, olha, o carro estava aberto e tem coisa mexida. Lá se foi o computador, essas coisas todas. E meus filhos começaram a chorar e chorar e chorar. Minha menina triste porque perdeu o telefone dela, mas mais porque tinham coisas pessoais, né? Fotos, conversas das amigas, minhas conversas, pai, meus vídeos e tal.
Falei, calma, filha, tá, o seu tá tudo salvo. Ao contrário do HD. E o meu menino já se preocupou o seguinte, papai, mas o seu notebook é de você trabalhar, é muito dinheiro, custa caro. Como é que você vai fazer? Ele já preocupado como que eu ia fazer para trabalhar. Porque ele me vê várias vezes durante a semana no escritório, muitas vezes à noite, no meu notebook trabalhando com as mesmas coisas. Ele pensou, poxa, agora como é que o papai trabalha, né? Apesar que ele sabe que aquilo não é extremamente fundamental, mas a preocupação dele foi muito essa. E um trauma necessário que eles tiveram na vida, foi legal isso, com 10 e 12 anos, passarem pela primeira experiência de um roubo, alguma coisa desagradável, e que eu acredito que isso ajuda a construir muito, né? E mais importante, eu achei, foi a forma que desde o início eu já discuti com a minha esposa, de como contornar essa situação. Como que nós vamos sair desse estágio meio que de desespero da família e colocar isso no eixo de novo, né? O apoio de pai para os filhos é fundamental, né? E você vivenciou uma situação onde eles entraram numa preocupação ali, num pânicozinho, né? E você estava junto. Que bom que você estava junto. E eu já tive uma experiência diferente esses dias, né? Minha filha mora aqui em Campinas, né? Eu lá em Goiânia. Ela me ligou 11 horas da noite, aos prantos, chorando. Te contei isso, irmão? Não. Teve 2 semanas. Ela foi para os jogos da faculdade e bateu o carro, 10 horas da noite, na rodovia. Bateu feio, me ligou aos prantos, pai, bati o carro. A primeira coisa da gente é machucou, né? Filha, você machucou? Não, pai, não machuquei. Você está com quem? Eu falei, amiga machucou? Não machucou. Eu falei, então pronto, filha, calma, senta no meio-fio aí e acalma. Então a presença dos pais, né? Você estava junto dos seus filhos. Você imagina o meu pavor, né? Lá em Goiânia, uma filha numa rodovia, 10 horas da noite, sozinha com a amiga. A gente, em pânico, eu chamo os amigos, logo chamo os amigos. Então, quando a gente sabe que tem alguém perto dos filhos da gente, ou de preferência nós estamos, é um alívio, né? Então você passou junto com eles, né? Isso é muito difícil. E a forma como você age, como você falou, chama os amigos. É uma certa Sempre. família, né? É a segurança, o apoio. Um apoio. Exato. E a liderança, né? Você puxa a liderança, no seu caso, os filhos assistindo, como o pai reage, como a mãe reage, como os pais reagem ali, assistindo, né? Que isso é uma vivência que eles nunca mais esquecerão. E no caso aqui, uma liderança que aconteceu comigo também. Meu filho teve também um problema de acidente de carro, 3h30 da manhã. Primeira pessoa que liga, pai e mãe. É. Então assim, eu procuro o meu líder. Quem vai me liderar nesse momento? Eu confio, né? Eu preciso dessa liderança, né? Desse caminho. Quem me dá o caminho. Isso está presente tanto na família quanto no trabalho. Sem dúvida. Né? Então esse equilíbrio também, né, eu não consigo separar o Eduardo profissional do pessoal. Você separa os papéis, né? Mas é uma pessoa só. Eduardo é um só. Então não dá para ser uma pessoa dentro da família liderando um processo de crise e outra pessoa diferente no trabalho liderando um processo de crise. Isso me faz trazer aqui para o nosso episódio de hoje, né? E como é que a gente atua nesses papéis, né? Eu acho que é aí que é o fundamental. Porque mesmo nas empresas, a todo momento, você deve ser o ponto de referência, dependendo da situação, lógico, né? Que é a liderança situacional, que em algum momento nós vamos comentar dela ali mais para frente. Mas linkando com a questão da família, todos nós assim, temos o nosso porto seguro, né? E em algum momento o porto seguro pode ser os amigos, pode ser a família. Então assim, não necessariamente somente o pai ou a mãe dão bons exemplos. Tem muita gente que a gente se espelha em alguém que está aí no mundo e a gente fala, cara, esse cara é o cara que eu acho que faz um bom trabalho. Eu compactuo com as ideias, com os sentimentos, né? Isso no trabalho e na família, né? A todo momento a gente procura bons exemplos para sermos para os nossos filhos ou para deixarmos para os nossos filhos, né? E eu acho que esse equilíbrio que nós tentamos trazer aqui hoje é muito fundamental, né? Porque no final do dia o que conta é que o cara que tem que voltar para casa é o Eduardo, o Ricardo, né? O cara que saiu de manhã, né? O seu filho não quer que volte o Eduardo empresário, o Ricardo, ele quer que volte. Então nós temos que ter essa coragem de saber, embora não dê para separar, mas são papéis diferentes. E nós precisamos conhecê-los, porque senão a gente leva as doenças da empresa para casa e muitos de nós levamos a doença da casa para a empresa. Perfeito. Então todos nós temos crises, todos nós temos que superar isso. A maturidade que vem com o tempo
ela nos dá essa liberdade de entender os papéis que a gente tem que atuar de forma correta, lógico. E o equilíbrio, né? Eu gosto muito de uma metodologia da Disney. A Disney é considerada a melhor empresa em atendimento a cliente do mundo, que é um ambiente, quem já foi lá, é um ambiente complicado, fica na fila, no sol, né? Não é agradável, principalmente para quem é mais velho. Demora, caro e todo mundo feliz. E os personagens que estão lá, imagina você levar a tua família para Disney e vai tirar uma foto com o Mickey lá, o Mickey tá mal-humorado. E ele pode estar no pior dia da vida dele, dentro daquela fantasia quente lá, né? Então eles têm uma linha imaginária, uma linha amarela. Então o treinamento é assim, você chegou para trabalhar, você atravessou a linha amarela. Atravessou a linha amarela, cara, você vestiu o papel para o qual a empresa te contratou. Seja de um show, seja insubstituível. Porteira da Não fazenda. importa o que está acontecendo, né? Então deixa para trás o que está pegando na parte pessoal e vai desempenhar o seu papel. E aí ter a visão e clareza de qual papel ou quais papéis, né, é fundamental. E os funcionários passam por isso também nas fazendas, por exemplo. A gente fala muito de equilíbrio, nós buscamos muito equilíbrio, né? A gente tem esse conceito de vida, de tentar equilibrar. E muitas vezes, na liderança em meio rural, nós desequilibramos o funcionário, a vida dele pessoal até. Sabe? Então é muito legal ver esse ambiente de discussão aqui para colocar essas pessoas no centro também, né? E não só os gestores, não só os líderes, né? Então isso é fundamental porque você não vai ter equilíbrio na tua vida se não tiver harmonia no trabalho. E né? você abrir mão, né? Ter equilíbrio é abrir Abrir mão mão. de certas coisas. Exatamente. Tanto do lado da família quanto do lado do trabalho. Ontem nós estávamos conversando sobre isso, né, João? É. Eu vou fazer até aqui. E a partir daqui não vai ter nada que vai me fazer me tirar disso, né? Isso. A responsabilidade no trabalho e a presença com a família. Não é fácil. Não é uma tarefa Não é. fácil, não é uma escolha fácil, porque você tem que dar subsistência para sua família, Exato. né? O Valista estava conversando ontem, o Valista está praticamente com 2 filhos na faculdade. Não é uma tarefa fácil você suprir isso, você ser o cara que tem que suprir isso, trabalhar e ter essa dedicação com essa presença com a família. E ontem nós estávamos falando uma coisa interessante, que as nossas famílias às vezes nos cobram e não tiram a razão, porque nos vê, né, na atuação, no trabalho. Ah, mas você estava lá agora mesmo rindo, você postou no seu Instagram que você estava lá rindo, abraçando. Agora você chegou aqui em casa, você está morto, você está cansado, está jogado no sofá. Então, a gente faz isso, né? Então, é o sacrifício de falar assim, poxa, ela está em razão. Agora mesmo eu estava ali rindo, abraçando, brincando, falando no microfone, alegre, energia lá em cima. Aí eu cheguei na minha casa, como é que vocês veem isso? Qual que é a saída disso? Eu vou jogar Essa como diz o bola. meu amigo Sérgio, vou jogar essa pimenta aqui nessa conversa. Isso tem me incomodado, sabe, Sérgio? Essa conversa é muito boa, mas eu queria dar um passo atrás só para complementar o que a gente estava falando, e acho que tem tudo a ver com o nosso podcast, né? Não pode ser. Às vezes a gente na liderança, ou na liderança da família, ou na liderança da empresa, a gente não percebe que para ter sucesso, ou para chegar próximo da excelência, né? Porque nós nunca vamos ser excelentes, que a excelência é algo que ninguém toca. Quando você acha que você está chegando, ela sobe um pouquinho mais, né? Uma hora nós podemos até falar sobre excelência, acho que é um bom time, uma boa conversa. Só existe um jeito de você avançar, seja na vida profissional ou na vida familiar. É você conseguir dosar e entender as demandas e ir contornando as dificuldades, porque todo mundo tem dificuldade, seja na empresa, seja em casa, né? Então, assim, e aí entra a questão da comunicação, do diálogo, da escuta ativa. Só que às vezes a gente chega na empresa e a gente quer bater meta. E eu vou dizer uma coisa, bater meta não é a coisa mais difícil, mas suportar por grande tempo algo que você conseguiu para que aquilo não desmorone é o grande desafio. Perfeito. Porque se você destruir a sua equipe ou as pessoas que compõem a sua equipe para que elas batam a meta, eu não tenho dúvida que a meta vai ser atingida, ninguém tem dúvida. Mas vai ser suportável por quanto tempo? E aí com pouco tempo isso começa a cair por terra, porque as pessoas não sobrevivem muito tempo. Ninguém pode sangrar por muito tempo. Às vezes é preciso, você precisa fazer um esforço extra de viajar, de fazer a abertura de alguma coisa, mas não todo dia, toda hora você não suporta. E hoje a conversa nossa é equilíbrio.
Então a palavra que fica é o quanto equilibrado eu sou na minha vida para eu poder ser exemplo para minha equipe. Porque se é um cara, e é muito comum em fazenda a gente ver isso, eu não posso tirar férias, porque se eu tirar férias o meu negócio morre. Isso não significa que você é bom, significa que você é ruim. Se a fazenda depende tanto de você assim, saiba, você não está ajudando. Se o seu time só vive se você estiver lá, ou se a sua família não pode decidir nada porque você não está lá, algo está errado. E quando a gente diz equilíbrio, nós estamos querendo dizer essa autonomia. É a palavra também que a gente pode, uma outra oportunidade. O que é autonomia? É a capacidade que as pessoas possuem de decidir mesmo você não estando lá. Então, assim, nós perdemos parte do que nós tínhamos gravado, mas nós temos autonomia de recolocar aquilo na linha. Isso na gestão é a mesma coisa, sabe? Quando a gente perde esse equilíbrio, a gente faz com que as pessoas sofram muito para atingir algo. E aí é aquilo que a gente fala, né? Essa vida não é boa. Ninguém vive nela por muito tempo desse jeito. E as pessoas se demitem de você, a sua família se demite de você. O seu filho pede demissão de você. Perfeito. Então, quando a gente fala em equilíbrio, nós temos que ter essa visão. Qual é o ponto? Tudo que é dado demais sobra. Tudo que falta muito é escassez. Escassez encarece. Escassez de carinho encarece. Escassez de presença encarece. Então acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esse equilíbrio aí. Voltando à palavra da pimenta pro Valias aí do Não, mas- Excelente ponto, Sérgio. Acho que é ótima reflexão, porque. E aí eu vou voltar no seu tema, porque é uma frase muito comum, né? Isso aqui é uma escravidão. Eu ouço muito isso desde criança. Estou preso. A fazenda é uma escravidão. Eu não posso sair. Se eu sair, vai dar tudo errado. Eu tenho que estar. Isso, cara, isso é antigestão, na minha opinião, por menor que seja o sistema. Se você não tem capacidade de delegar, talvez você não tenha confiança, porque o que o cara vai encontrar quando ele for fazer uma tarefa que eu estou fazendo? E deveria ser impulsionado para ser melhor do que eu, né? E muita gente tem até medo de trabalhar com pessoas melhor que nós. Né? Exato. Eu adoro gente melhor, porque assim é que eu aprendo. É. Eu tive o prazer de conhecer gente muito melhor que eu. Mesmo sobre, talvez, a minha liderança, essas pessoas conseguiram construir coisas maravilhosas e Perfeito. estão colocando as coisas para acontecer melhor do que quando eu estava lá. É. Isso é o que me gratifica. E aí eu posso dizer, acho que eu tive algum ponto de sucesso. Quando Perfeito. você coloca outras pessoas, elas fazem ainda melhor do que você fazia. Esse é o momento. Nós não podemos ser mesquinho. Nós temos que ter prazer em ter gente boa para trabalhar. E Como isso- essa roda de conversa aqui. E isso coloca a sua vida em equilíbrio, Sim. né? Quando você tem um time, Permite, quando você permite sair e vir, né? coloca Ir tudo para em outros equilíbrio, pontos que precisam de você. motiva, e é o ciclo da prosperidade, né? O negócio é muito interessante esse tema, cara. É intrigante mesmo. Esses dois estão muito filosóficos hoje. Eu estou gostando da conversa dos dois. Vai viu? pôr mais pimenta aí. É sério mesmo. O tema de hoje é fantástico, cara. Porque são os dois pilares mais importantes da nossa vida, né? Vou falar, o mais importante é a família, tá? Mas sem o trabalho você não sustenta a sua família. Né? Você não dá à sua família o que ela precisa, saúde, bem-estar, uma casa. Então são os dois pontos mais importantes, né? É claro que o amor na família tem que ser maior do que o amor no trabalho, né? Trabalho são coisas, é material e tudo, mas é um pilar muito importante o trabalho. E essa fase da minha vida, meus amigos, está me proporcionando uma experiência que não tem preço, que é muitas vezes levar os meus filhos para trabalhar comigo, para me acompanhar no meu trabalho. Isso é um pilar. Então, muitas vezes eu ligo para o cliente, né? Posso levar o João Pedro? Posso levar o Luca? Isso está sendo uma fase de equilíbrio, talvez de buscar um equilíbrio que eu não tinha antes, mas que delícia, sabe? Mostrar um Brasil que eles não conhecem, mostrar uma produção que eles não Privilégio. conhecem. É um privilégio, a palavra é essa. Você acha que pode ser um compensatório do que você não conseguiu fazer, ou você acredita que agora realmente é o momento e que você fez para trás foi certo? Eu acho, Viana, que a vida é situacional também, né? Como cada um de nós prioriza alguma coisa, então acho que não é um compensatório. Mas eu acho que é, cara, uma cereja no bolo. Acho que é um prêmio Está que eu tô, agregando. Tá que nós somando. estamos tendo como família, né, de poder eles participarem de um trabalho que eu amo e que eles não conheciam.
Uhum. Né? Então o Luca tem mais disponibilidade, então ele já foi comigo no Paraná, já foi em Goiás, aqui em São Paulo, em Minas, João Pedro já foi também, participando de reunião. Né? Então, assim, você colocar um menino, um jovem, num galpão com 80 mil toneladas de açúcar, coisa que eles não imaginam que exista, numa usina de etanol também, sabe? Cara, muda a vida deles, muda a percepção que eles têm até do país, Ampliando o conhecimento né? deles. E enxergar o que o pai faz, né? Então, assim, nos Estados Unidos eu gostava muito de ver, onde eu fazia estágio e tudo, tinha um dia que as famílias iam trabalhar com o pai ou com a mãe e os filhos, para entender o que fazia. Você faz muito isso. Seus filhos estão conectados com o seu trabalho. Nós trabalhando em empresa, a gente não conseguia. O Sérgio, diretor de uma empresa, não consegue fazer isso. Né? Então é uma coisa que eu sinto falta, sabe, Sérgio? Acho que tinha que ser uma cultura de empresas de levarem os. Você vai na Colorado, quantas famílias estão lá? Avô trabalhou, pai, filho, né? Quarta geração. Cara, Colorado. é isso. O Sérgio Além tem um de privilégio. O Sérgio tem um privilégio. Assim, o Sérgio, a família dele morou no trabalho. Morou no trabalho, Por exato. muitos anos. Foi Exato. um aprendizado enorme. Morou lá. Inclusive, nós vamos disponibilizar daqui a pouco, que tem tudo a ver com Valias. Nós comentamos no nosso podcast seguinte que o ambiente induz a formação da pessoa. O que você está contando é exatamente isso. Você está tentando moldar na palavra de família, né? Não é esculpir, não. É moldar o ambiente que você quer que seus filhos criem alguns valores. Né? Exato. Então, o ambiente, que é o podcast que nós vamos disponibilizar daqui a pouco, vai falar exatamente isso. É fantástico a gente pensar no ambiente com essa capacidade de transformar a mente das pessoas. Né? Porque se você coloca uma pessoa num ambiente ruim, a chance dele se tornar ruim é muito grande. Então, nós temos que ter esse cuidado. Perfeito. E aí, trazendo de novo ao tema, é esse cuidado que a gente tem que levar para a nossa família. É esse cuidado que nós temos que levar na nossa empresa. Porque se o ambiente é impulsionado, se você transforma as pessoas através do ambiente, quando você vai com as suas mazelas para o ambiente de trabalho ou traz as dificuldades do ambiente, você transforma o ambiente da casa, o ambiente do trabalho, para o bem ou para o mal. Cabe você decidir o que você quer construir. Perfeito. Acho que esse é o caminho dessa conversa aqui. E quantas famílias, gente, perdem a oportunidade em fazendas que tá lá o avô, tá o pai, tá o filho, então as 3 gerações, ou a filha, né? E ouvem, os jovens ouvindo os mais velhos criticando o próprio negócio. Então eu vejo muito isso, sabe? Vendem mal Vende mal o que eles construíram. Os filhos. Então, um paralelo que eu vejo, algumas famílias que eu conheço que não querem os filhos na atividade à escravidão e outras que preparam a chegada da segunda, da terceira, da quarta geração. E muitas vezes até a autonomia dele resolver o que ele quer. Exato. Se ele realmente quer aquilo, não, mas você não vai imputar nele uma informação negativa. Né? Mas está aberto. Então, assim, famílias que preparam a sucessão. A sucessão acontece de uma forma muito equilibrada. A gente está falando aqui de trabalho, família e equilíbrio. Né? Quantas empresas rurais perdem a oportunidade de grandes talentos que estão na própria família de não ter inserido, não ter preparado isso. Exato. Né? Então, tira o equilíbrio. E esses talentos são perdidos de todas as maneiras, sabe? Viana, Ricardo, né? Nós que vivemos com o pé dentro da fazenda. Às vezes você perde o talento de uma sucessão, né? Que você para de pensar em herança e começa a pensar em sucessão. Isso. São coisas diferentes. E nós estamos aqui falando também sobre o ambiente da família do colaborador. E aí o filho quer ficar no ambiente. E aí você perde esse talento, o cara vai para a cidade trabalhar num posto de gasolina, ou às vezes num McDonald's, e fala, cara, esse moleque tinha um puta futuro para ser meu coordenador de nutrição, de bezerro, ou de produção de grãos. Boi. E o cara muda para a cidade com um salário que às vezes é muito pior, porque ele não vê naquele ambiente algo que tenha equilíbrio. Isso. O cara fala, eu não vou destruir minha Ele vida. não é atrativo. Ele não quer nem saber quanto aquilo paga. Exato. Aquilo não é bom para ele. Não é atrativo. Ele acredita que não é bom. Então, Não é desejável, né? Eu acho que esse ambiente desejável, como o Ricardo fala, cabe a você líder, a nós líderes, a você dono da empresa, dono da fazenda, a desenvolver a empresa do futuro que você quer ter. Perfeito. Ela não existe hoje, mas que empresa? Que empresa eu quero trabalhar no ano que vem? Como é que eu quero a Colorado no ano que vem? Como é que nós queremos esse ambiente dos amigos no ano que vem? Nós temos que sonhar e trabalhar para isso. E aí você começa a produzir o tal do famoso equilíbrio. Vida profissional, pessoal, financeira, desenvolvimento contínuo educacional, cognitivo.
você precisa ter equilíbrio nessas áreas. Não basta você só ser rico. Nós já até falamos no ano passado, né? Tem muitos colegas nossos que são tão ricos que só tem dinheiro. Você entendeu? Tem gente que não tem nem dinheiro, mas às vezes o cara... são pobres. Exato. Só tão pobres que só tem dinheiro. Veja a nossa situação, que apesar do roubo, você não se tornou um cara mais pobre, você está se tornando um cara mais rico. Sim. É o computador tá mais moderno. Isso, olha, é muito interessante, tá mais moderno, mas é um modelo mais barato. E eu vou lembrar dele os próximos 10 meses do cartão. Não me engano. Mas olha que interessante, voltando lá no início da história, que entra nesse assunto, naturalmente eu fiquei impressionado comigo. Depois que isso tudo passou, eu falei, cara, Como é que eu agi dessa maneira? Eu comecei a rever. Parece que como a gente sempre está conversando, na verdade, como a gente sempre está analisando todo o comportamento nosso dos outros para tentar melhorar ou tentar achar a melhor saída, eu comecei a analisar o meu comportamento nesse fato. E eu falei com minha esposa, a gente estava num hotel já numa outra cidade, não lembro qual que era, logo depois do acontecimento, eu falei assim, olha, saindo daqui, quando nós estivermos passando por São Paulo, nós vamos parar num shopping, eu quero olhar se a gente já olha um telefone para minha menina. Uma hora ou outra eu terei que comprar, não tem jeito, né? Ela precisa para a gente se comunicar e tudo. E às vezes muitos pensariam assim, tá, perdeu agora, tá, não vou comprar agora, mesmo que eu possa, que eu tenha condição, porque o menino vai achar que perdeu, aparece fácil assim, cara, não foi culpa dele, né? E outra, o modo que você faz essa aquisição. Eu comecei, isso foi tudo naturalmente, depois que eu analisei, mas o que eu fiz? Eu realmente fui até o shopping, a gente andou tal, de repente eu peguei, entrei na loja com minha filha, meu filho também, e minha esposa, e falei assim, filha, olha esse telefone aqui, esse aqui serve para você, né, tal, eu já sabia mais ou menos o modelo que adequava, e tal, ela pai, tal, mas assim, aí, o dia que for para eu ganhar outro, não tem problema, tá, ela nem imaginando que eu iria comprar no momento. Aí eu cheguei, olhei, não, esse aqui, você achou legal, então tá. Então, eu quero um telefone desse. Ela abriu o olho assim. E o do meu menino estava todo com a tela quebrada há muito tempo, sabe? Porque ele deixou cair 2 vezes e eu fui bem duro entre aspas, na realidade. Falei assim, cara, cuida mais das suas coisas, cuidado, porque ele é muito estabanado, né? E eu falei, então agora você tem que ficar até o dia que puder ganhar outro. E aí, ele ajudou lá a escolher o telefone da minha filha e tudo mais, pedi para ela. Na hora que ele saiu de perto, eu pedi outro igual para ele, tá? Que eu falei assim, eu já vou trocar de uma vez. E nós fizemos a surpresa. Na hora que ele chegou, tem um fato interessante nesse meio da compra, que ele ficou pedindo para mim, seu pai, podia comprar um telefone para a Amanda de novo? Ele ficou mencionando isso várias vezes, que ele estava com alegria. E ele entregou numa felicidade o telefone para ela. Para a própria irmã. Ele estava quase chorando. Aí, na hora que ela pegou, já tinha dado sinal para ela, que a gente tinha comprado outro para ele, ela pegou e devolveu para ele. Falou, não, você quis tanto que eu ganhasse, que esse é seu. Cara, eu quase choro. Ele segurou e derreteu na loja, cara. Ele começou assim a chorar de alegria. E você vê que lição que você transformou uma dor em lições de vida. E aí eu falei com ele, cara, aí papai, mas ele chorava, eu falei, cara, essa é a lei do retorno, cara. Você queria o bem da sua irmã. Seu telefone estava quebrado. Talvez eu não tenha explicado direito a história aqui, muita coisa passou na cabeça. Você queria o bem da sua irmã. Você queria sair daquela situação e acabar com aquela angústia dela estar sem o telefone. E nesse momento, você mereceu. Você passou a merecer. O seu também, porque você ficou esse tempo todo sem e tal. E ele não acreditou e foi aquela alegria. E na hora que a gente entrou no carro e tudo assim, aí eu fui falando com eles, eu falei assim, gente, na vida a gente sempre vai passar momentos difíceis, claro, né? O mais importante é realmente a gente pensar positivo. Como você vai reagir? E outra, reagir mesmo àquilo, quando você souber o que tem que ser feito positivamente, reaja e rápido. Então, foi levado os pertences, bens materiais, mas que envolviam valores sentimentais e valor material para mim, porque era meu trabalho, e nós rapidamente conseguimos reverter aquela situação de angústia, de tristeza, de violação da privacidade, numa memória positiva. Pois é, então todo o roubo e tudo mais trouxe uma harmonia que foi engraçado, cara. Depois que tudo aconteceu, eu senti que nos dias posteriores, dentro de casa, tudo ficou mais harmonioso,
Parece que o modo do meu filho, da minha filha relacionada, da minha esposa, todo mundo entrou num estado positivo que ninguém lembrava mais que tinha sido Agradeceu por não ter roubado. acontecido nada com ninguém. Isso. Né? Mas Positivo. tem uma frase, Viano, que eu gosto muito, que eu tô ouvindo aqui, tô pensando nas reações, né? Que você pode ensaiar todas as ações, mas as reações mostram quem verdadeiramente você é. Né? Então, quando a gente pega as reações nesse processo aí, a sua, da Anne, dos meninos, mostram quem vocês são. Nada mais do que isso. E isso é um tema de gestão. Isso é um tema de gestão. É liderança pura, É um né? tema de gestão, cara. Você provoca Vai, reações, muitas vezes intencionais, para conhecer a pessoa. Porque nós conhecemos as pessoas pelas reações, não pelas ações. Somente pelas A ações. reação mostra mais. Mostra muito mais. Ela te pega de surpresa, você não está esperando. Pode ser uma reação negativa pesada como a que vocês viveram. Exato. Né? Mas Uma na realidade, eu queria fazer um aporte aqui na conversa do Viana, né? Nesse caso, graças à condição financeira, ele pôde comprar. É. Mas muita gente que está nos ouvindo pode dizer, cara, mas se não tivesse dinheiro, mas veja, a beleza não está no comprar. Isso. Sim. A beleza está no exemplo que você deu de equilíbrio diante dos seus filhos. O nosso podcast hoje é sobre equilíbrio. Eu garanto para você que seus filhos teriam aceitado naturalmente se você não tivesse comprado. Isso. Mas a sua reação de manter um ambiente seguro, calmo, sem entrar em paranoica porque, cara, numa situação difícil de uma empresa, às vezes, o que o líder precisa fazer é puxar para ele a responsabilidade e falar, olha, nós vamos conseguir. Vai passar. Não dá, tem coisa que não dá para resolver passando no shopping. Uhum. Tem coisa numa empresa que você precisa passar numa grande empresa e pedir para protelar o pagamento para o mês seguinte. Né? Sim. Mas você precisa ter uma ação de falar, calma, nós vamos resolver, vamos junto, que é o que nós estamos trazendo de equilíbrio. Então você conseguiu algo muito mais importante que talvez, quando você julgou a cena e falou, cara, eu vou acalmar meus filhos, e com isso você deve ter passado muita coisa mais importante que você nem imagina. Mas a sua capacidade de segurar o golpe e dizer assim, esse golpe é meu, minha filha não tem condição de assumir isso. E muitas vezes o líder, ele quer jogar para a equipe. Boa. Você e sua esposa assumiram o golpe, falou, olha, calma, calma, a gente vai ver o que é possível. Então acho que esse é um aprendizado enorme para nós na liderança, que o líder, ele tem que chamar a responsabilidade para ele, seja financeira, nesse caso seu, mas também é emocional. Porque imagine você que você podia até ter dado o celular para sua filha, mas se você tivesse perdido o controle na frente dela, eu garanto, o reflexo não seria o mesmo. O celular não teria compensado o seu desequilíbrio, a sua loucura, a briga, aquele retorno, onde todo mundo se matando porque... Cara, mas o equilíbrio mostra que é a melhor forma da gente atingir. Nem sempre é possível repor financeiramente. Sim. Mas a conversa, o diálogo, sentar na mesa e falar como nós vamos lidar, faz uma diferença. E a lição primeira- do filho, só te cortando, se transformou na lição mais bonita, né? Exato. Sim. Porque você falou pro seu colaborador, cara, você reagiu tão bem nessa hora de crise aqui, que você está sendo merecedor, bicho. Parabéns. Né? E talvez foi o seu exemplo que fez ele agir bem. Né? De ver toda a situação, E de você novo, calmou a né, situação. o que o Viana fez foi parabenizar o equilíbrio que o filho dele tem. Porque mesmo numa situação onde ele queria tanto celular antes, ele falou, entre meu quebrado e a minha irmã que está sem nada, eu vou trabalhar Porque pro bem. ficou bom. E ele falou comigo, ele falou assim, papai, o meu, quando a gente chegou no shopping, assim, ele falou assim, o meu, papai, tá quebrado, mas tá funcionando, a Nanda tá sem, bora lá pra gente comprar um telefone pra Quer ela. dizer, o dele ficou melhor, né? O dele ficou bom. Isso mostra que quando O dele tinha um, pelo menos. Há 2 dias quebrado. atrás o dele estava ruim. Tá bom, mas tá ruim. De novo, Mas o dele ficou bom. Olha como as Nós situações. começamos a pensar em liderança situacional, né? Seu menino teve que sair muito bem, né? E eu acho que nessa conversa E olha que no primeiro momento, se você for analisar essa parte que você disse do equilíbrio, da estabilidade emocional ali, era muito fácil do líder, no caso, jogar nas costas do outro. Por quê? Minha esposa tinha pedido para levar meu menino na praia, quando a gente estava indo embora de viagem. E aí começam a ser aqueles argumentos. Tem gente que fala assim, sua, né? eu falei que a gente não tinha que vir, Você que quis pra que você chamou? Por que você deixou seu telefone dentro do carro? Agora o problema é seu. Né? E outra, É muito fácil. Se praia fosse bom, lá em Minas estava cheio de praia.
Então, realmente... Vocês não tem não, nós temos Araguaia. Nós temos Furnas. Eu acho que Parabéns, esse Viu? contexto Parabéns, aí fecha bem, eu gostei fecha bem o equilíbrio, né? Sim. Família e trabalho, e você relatou bem o trabalho, a família, numa situação de dificuldade. E Porque vocês? quando está tudo bem, é fácil. É. Mas a hora que a coisa aperta, É, aí é que a pode. gente sabe quem tem ficha para trocar. Isso. Isso na gestão é assim também. E uma coisa que para mim fica muito claro, nós começamos a falar de trabalho, de família, o seu caso ali envolve família, envolve trabalho, e essa é a vida. Separe os papéis, não tem como separar as pessoas. Não existe o Fernando Muito Viana família, Fernando Viana empresário, Fernando Viana comunicador. É a mesma pessoa. E uma coisa que o Sérgio falou, de emoção, né? O ser racional, ele é emocional. Nós somos movidos por emoções o tempo todo. Eu acho que a emoção às vezes é mal traduzida, né? Mas todas as ações, todas as reações, elas trazem emoção, alguma emoção. Algumas externadas, outras não, algumas boas, outras não. Mas quem não entender que o ser humano, ele é emocional, não faz uma boa gestão nem da família, nem do trabalho. Não tem jeito, né? Porque você está falando aí, gerou sentimentos em nós aqui. Em alguns momentos, os mesmos sentimentos. Todo mundo ficou com o olho marejado aqui, com os olhos marejados. Esse é o mesmo sentimento, né? Isso a gente faz com uma equipe, só que a gente passa muito sentimento ruim muitas vezes. Falo da liderança. Eu jogo a minha angústia como líder no liderado que está esperando o que você fez com seus filhos. O equilíbrio, né? Está esperando o equilíbrio e puxar para ele o resultado. Eu tenho ouvido uma frase que está me incomodando muito, cara. Líder chegar e falar assim, precisa ter resultado, senão ano que vem eu não estou aqui mais. Cara, a equipe não está preocupada com isso, né? Tipo assim, é um líder fraco. Uhum. É um líder fraco. Tipo, me ajuda. Entendeu? Ou me ajuda. Ele expôs o medo dele. Sabe, essa frase está me incomodando, cara. Eu vi ela Isso na 3, ideia 4 dele vezes, abandonar o barco ou dele ser demitido? dele Qual ser que é? demitido. Ah, tá. Sabe? Tipo assim. Ou ele abandonar. Pode ser as duas Mas nesse caso situações, né? específico de demissão, Demissão. sabe? Ah, não, senão eu vou. Cara, você quer um Mostrou capitão bom, fraqueza, cara. Você quer um exatamente. capitão do time forte, né? O cara não vai ser perfeito, ele vai ter medo, mas agregue, né? Porque o que eu ouço aqui da tua história, você conseguiu agregar tudo, né? E aí o time venceu. O time venceu. Imagina o outro que chegou em casa e teve que explicar aquele objeto que não era dele. Fruto do trabalho? Qual o equilíbrio que tem nesse trabalho? Primeiro podcast que a gente emocionou aqui, hein? E ela achou sua história. É porque a história é real, né? A história é real. né? Fazendo um paralelo de novo, você viu que você emocionou com a reação do seu filho. Exato. Você viu uma reação positiva, bacana, forte nele, e você falou, caralho, esse cara tá agindo maravilhosamente bem. Podemos trazer isso para a empresa? Opa, E você viu um colaborador seu agindo super bem, e você fingir que não viu, e você não tá nem aí, você chega lá, A gente entra quando você conseguiu atingir aquela não é? emoção, a reação da pessoa que você esperava, né? Porque imagina se a gente tivesse feito isso do retorno, ele falando assim, beleza, pô. Eu queria aquele outro, sabe? Uma coisa assim. A gente sabia o que todos queriam no momento ali, e em nenhum momento, foi interessante a parte que você fez ali, essa analogia do valor, né? O de poder comprar. Nós falamos lá em casa o seguinte, tem problema não, robô, a gente tem dinheiro para comprar. Nunca. Não é isso. Exato. Mas a gente sempre colocou, olha, né, e os meninos no carro durante a viagem, a gente falando, calma, gente. Tudo vai dar certo para quem faz o certo aqui. A gente perde hoje, nós trabalhamos e vamos ganhar lá na frente. Não sei se é hoje, amanhã ou depois. Mas vai vir em dobro. Lá na frente a gente vai decolar de novo. Esquenta a cabeça não. E quem pegou isso aí, a gente não deseja mal. Deixa ele. Mas Pegou o ele que não precisa. vai para frente. Deixa Eu não desejo mal pro cara, mas ele não vai para frente. E acho que é assim também na empresa. Seus mesmo. filhos não ganharam novos celulares porque você podia. Eles ganharam porque eles mereceram. Sim. Muito bem. É isso aí. Bacana, acho que é um bom Muito bom. encerramento. Legal, bacana. É uma história real que a gente pode levar para a gestão inteiramente, porque muitas vezes a gente vê coisas maravilhosas acontecendo do nosso lado, que não é do nosso filho, e a gente simplesmente dá de lado e diz assim, ele ganha para fazer isso. Então a gente perde a oportunidade de dar o equilíbrio às coisas.
no elogio, no feedback positivo, no feedback de desenvolvimento. Nós acho que já conversamos isso em algum outro momento, senão nós vamos conversar. Acho que você fez um ótimo trabalho e eles colocaram muito bem aqui. Fiquei muito contente de partilhar da sua história. Lógico que não fiquei contente de a gente ter perdido as imagens, mas... Mas olha que legal, querendo ou não, a perda das imagens é gerada esse momento de alegria e conhecimento para tantas pessoas e para a gente mesmo. Gerou um baita do ensinamento da sua família e está gerando Pra aqui nossa essa conversa Vida é interessante. positiva para quem é positivo, não tem Mas para finalizar as minhas palavras é o seguinte, você falou agora mesmo aqui, ó, eu parei e analisei a situação. E aí eu joguei no positivo. E não joguei na crítica, não joguei na cobrança, não joguei no negativo. Então, aquele momento ali que você parou e falou assim, roubou? Roubou. Entrou no carro? Entrou. Peraí. Tá, vamos resolver, vai dar tudo certo. Aí mudou o jogo. Acabou. Mudou o jogo. É isso aí. Que fique aí a lição. Satisfeito, senhor Marques? Valores. Valores. Falamos aqui de valores. Muito bem. Show. Bom demais. Show. Gostei. Valeu, Vamos pessoal. dar tchau pro povo. Convido as pessoas a assistirem o próximo episódio, Valice. Pessoal, agora fica emocionado, né? Não tem jeito. Ficou emocionado agora, né? Mas Emocionou. Tardio. aguardamos todos vocês no próximo episódio do Pode Ser. Pode ser? Pode ser agro. Super abraço. Bora lá. Valeu demais. Muito bom.